Só que eu não trouxe inútil. Você não tem inútil em casa? Eu tenho, mas eu trouxe o mais útil de todos. Poxa, a Bíblia é a coisa mais útil. E essa Bíblia é interessante. Esse cara aqui, com 3 anos, ele lia a Bíblia. Essa Bíblia tem mais de 200 anos. A Bíblia de estudo de Matthew Henry. É uma Bíblia, vai ficar aí uma coisa útil para a vida toda. Olha que linda essa Bíblia aqui. Que bacana. Eu estou invertendo aqui o seu... Mas esse... Por que existem várias Bíblias de estudo, existem várias traduções? Como que... Deixa eu explicar. A Bíblia de estudo... A Bíblia é uma só. Uma só, mas ela tem... Quando você fala Bíblia de estudo, é porque o autor é especialista em um tema. Certo. Então, por exemplo, você tem Bíblia de estudos de Apocalipse. A especialização é explicar o Apocalipse. Você tem Bíblia de estudo de explicação de textos, como é essa daí. O cara faz explicações de textos da Bíblia. Vem no rodapé, vem embaixo a explicação dos textos, certo? E tem Bíblias de estudo, onde o cara escolhe uma temática da teologia para poder aprofundar. Aqui, aí vem as explicações de textos embaixo. Putz, eu gosto dessas que tem explicado embaixo o contexto. Daí. Esse cara... Mas, por exemplo, minha mulher ganhou uma Bíblia da mulher, porque vem... Por que a Bíblia da mulher? Porque tem coisas nessa Bíblia que vai salientar, focar em questões das mulheres. Questões femininas. Porque a Bíblia é um livro, a Bíblia é... O que significa o termo Bíblia? O termo Bíblia vem do original biblos, que significa uma enciclopédia de livros pequenos. A Bíblia é uma enciclopédia de 66 livros. Tem tudo que é tipo de assunto. E por que... Já me explicaram isso daqui, mas eu queria a tua explicação. Por que na Bíblia protestante tem menos livros do que na Bíblia católica, Porque nós não acreditamos naqueles livros que estão no período interbíblico, que não são aceitos porque eles contradizem a própria Bíblia. Então, a Bíblia é um livro fenomenal, escrito 1.600 anos, por 40 escritores diferentes, em diferentes regiões. Isso é uma das coisas mais fenomenais da Bíblia. Isso é como só Deus. E ela é atual até hoje? Atualíssima. Como a Bíblia. Isso aqui é muito interessante. Como é que um livro escrito durante 1.600 anos, por 40 caras, que a maioria não se conheceu e ela se encaixa, não se combinaram. Não combinou e ela se completa. Então, a Bíblia, por exemplo, é o maior mapa de arqueologia do mundo. Todas as verdades arqueológicas que a Bíblia menciona é comprovado. A Bíblia, existem 4 pilares no conhecimento. Né? O conhecimento, tudo que é conhecimento... O conhecimento humano. Tudo que é conhecimento está baseado nisso aqui. Conhecimento filosófico, conhecimento científico, conhecimento vulgar ou empírico das coisas da vida e conhecimento teológico. A Bíblia é o único livro que possui a base do conhecimento. Você encontra na Bíblia conhecimento científico, você encontra na Bíblia conhecimento filosófico, você encontra na Bíblia conhecimento vulgar e conhecimento teológico. Como tem muitos amigos assim, então pastor, prova o que o senhor está falando. Então vamos lá, então vamos para a prova do que eu estou falando. Olha que coisa incrível. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39, também no versículo 41, ele fala de ciência. Nem toda carne é uma mesma carne. Uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves e outra a carne dos peixes. Isso é zoologia pura. Ele está fazendo uma afirmação científica onde ninguém podia definir isso há 2.000 anos atrás. Uma outra diz assim... Qual o terreno, assim são os terrenos. Então é uma afirmação científica. Ele está dizendo qual o terreno, terra. Sei. Assim são os terrenos, eu e você. Isso é uma afirmação científica. Ele está dizendo que o homem é da terra. Então, se o homem é da terra, os elementos químicos que são encontrados na terra são encontrados no corpo humano. Perfeito. Os elementos químicos encontrados na terra são encontrados no corpo humano. Isso é uma afirmação científica. Outra, cada um segundo a sua espécie. Isso aqui é uma afirmação científica. Em 1856, um cientista chamado Mendel descobriu o código genético. O que diz o código genético? Características de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. Cruzamento de espécies diferentes não tem capacidade de autorreprodução. Isso é ciência na Bíblia. Olha outra coisa da Bíblia, de ciência. Diz que cada estrela tem um próprio brilho. Nenhuma estrela é igual. Cada estrela... Como é que você daqui de baixo, olhando as estrelas, você pensa que é a mesma coisa? Então, a Bíblia é um livro de ciência. Conhecimento vulgar, provérbios. Os provérbios é o conhecimento do dia a dia da vida. Né? O livro da sabedoria de conhecimento vulgar, conhecimento normal da vida. Um livro de teologia, a Bíblia fala de Deus o tempo todo. Conhecimento filosófico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que é uma filosofia prática.
Não é uma filosofia apenas de discussão do campo das ideias. Então a Bíblia tem tudo isso. Tira a trave do teu olho. Vai embora. Então a Bíblia é um livro também fenomenal. de costumes, né? A Bíblia é um livro fenomenal, sabe? Atualizadíssimo. Você vê em todos os tempos, você, eu, nós estamos nesse tempo, nesse século, e nós estamos seguindo a Bíblia. Mas teve uma discussão um tempo atrás sobre atualizar a Bíblia. O senhor deve ter ouvido. Isso é uma discussão de quem quer deturpar o compêndio doutrinário da Bíblia para se adaptar à modernidade do mundo e ao pecado. É só para isso. Olha, e os caras que falam isso, são verdadeiros hereges, que negaram aquilo que eles ensinaram, querendo adaptar o evangelho. Olha que coisa incrível nós estamos vivendo hoje, esse assunto que você tocou. O islamismo vai do radical para o mais radical. Isso aqui é o islamismo. Agora o cristianismo, sabe o que está acontecendo? Está cada vez vai do leviano para o mais leviano. Quer dizer... Leviano quer dizer o quê? Leviano é o que é à toa de mundano. Qualquer porcaria, mundano. Então, como é que você quer adaptar o cristianismo ao mundo, quando o cristianismo é um estilo de vida? O cristianismo, o que é o cristianismo? Não é religião, é o reino de Deus na terra. Se fosse religião, era para ser praticado num templo, era para ser praticado por meia dúzia de ritual. Não, cristianismo não é religião, é reino de Deus na terra, é estilo de vida, que você pode transformar a palavra de Deus em prática de vida diária. Mas vamos voltar na época de Jesus. Sim. Jesus, quando veio ao mundo, o que ele imaginava, talvez, ou o que poderia vir daí, né? Porque ele imaginou que ia virar uma religião? Ele não imaginou nada, porque Deus tem uma coisa. Deus não vive no tempo. Deus vive na eternidade. Ele está fora do que a gente chama de tempo. Por isso que a gente passado, presente e futuro. Por isso que você diz assim, é difícil de entender, né? Por quê? Porque o homem foi criado. O homem está limitado a tempo, espaço e circunstância. Certo. Então, como o homem está limitado a tempo, espaço e circunstância, a mente humana, que é limitada, não consegue penetrar na grandeza da divindade. E a Bíblia diz assim, o que de Deus se pode conhecer, é o que de Deus se pode. Nele se manifesta. O que de Deus se pode conhecer. Por quê? Porque se Deus... O que a gente consegue entender de Deus é o que ele se manifesta. Mas não é a totalidade de Deus, porque a gente não alcança. Não é nem uma fagulha. Uma fagulha. Por quê? E uma vez um amigo meu, um diretor de TV, disse assim para mim, Malafaia, você não leva mal? Eu falei, não... Você me desculpa, eu não creio em Deus, que eu não entendo muita coisa de Deus. Eu falei, cara, olha que coisa linda. Você sabia que isso aí é porque eu creio em Deus? Ele falou, explica. Se eu entendesse tudo de Deus, quem era Deus era eu, meu brother. Eu não entendo muita coisa de Deus, por isso que ele é Deus. Ele tem uma mente eterna. Você sabe o que é mente eterna? Não. Eu falo, você sabe o que é mente eterna? Não dá para entender. Não tem como. Você sabe que Deus não existe. Ele é. Existir significa criação. Existir significa que ele não existiu. Se você diz assim, essa coisa existe, alguém criou e ela foi feita. Então Deus não existe, Deus é. Cara, é muito mais profundo do que existir. Essa coisa do verbo é difícil, né? Eu sou o verbo. O que é? É a palavra. Eu sou a palavra, o poder, porque Deus trabalha. Deus não precisa de matéria-prima para criar nada. Ele usa o poder da palavra para criar. Como diz o Salmo 33, versículo 9, falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, Deus não precisa, ele do nada faz tudo. Então, ele é a palavra, é o poder da palavra para criar as coisas. Jesus é a palavra encarnada, o Deus que se fez homem. Entendeu? E a Bíblia é a palavra revelada. Então, por isso que você querer entender esse mundo do divino, cuidado para não ficar maluco, porque é o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, nós vemos como por espelho, como por enigma, conhecemos em parte. Estou falando de Paulo, o cara que escreveu a metade do Novo Testamento. Exato. Tá? Um cara com muita intimidade com Deus e profundidade com Deus. Então, se você quiser entender tudo de Deus, você vai ficar maluco. E faz parte da crença você ter dúvidas também.
Eu não vou dizer que faz parte da crença, porque Não, a crença vou- leva à fé. Eu vou A crer. vou reformular, não ter dúvidas, mas questionar Deus às vezes sobre alguma coisa. Você fazer. Por que isso? Por que aquilo? Você fazer questionamentos de Deus, né, acerca de alguma coisa, na busca É, até de querer saber, é uma coisa. Você querer questionar Deus querendo dizer que ele faz coisas absurdas, aí é tentar a Deus, aí você entrou na área do pecado. Então, questionar Deus, eu quero conhecê-lo, eu quero entendê-lo. Isso você vê nos profetas. Daniel era um cara que orava muito, jejuava muito, está lá o capítulo 9 do livro de Daniel, querendo buscar o conhecimento e o entendimento das coisas de Deus. Isso aí não tem nenhum problema. Eu quero entender, eu quero conhecer isso. E digo para todos, não coma na mão de ninguém. Leia a Bíblia. não Comece acredita- pelo Novo Testamento. Não é acredita no que o acreditar. pastor fala. Confira. A Bíblia diz que o pessoal da Beleia era mais profundo do que os de Tessalônica, porque conferiam o que os apóstolos falavam. Então eu não estou pedindo para ninguém acreditar no que eu falo, confira o que eu falo. Entendi. Confira o que o padre fala. Confira. Então, não é, o pastor não é o guru absoluto. E que aí um bando de alienado analfabeto que tem que acreditar no que ele fala. Confira. Por isso que tem a Bíblia. Deus deixou algo que o homem pudesse entender da sua vontade para você acompanhar. Por isso que esses caras dessa teologia vagabunda, Qual? essa que você acabou de dizer, os Ah, caras de querem. Vamos atualizar. atualizar. Que a tua Bíblia é Contextualizar. atualíssimo, rapaz. A Bíblia é o maior. Eu sou psicólogo, é o maior manual de comportamento humano do mundo. Não tem um livro de comportamento humano mais fantástico do que a Bíblia. Então, eu fico rindo desses caras. Eles querem ser modernos e passam a ser tolos